Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio nós vamos tratar do que é a desinformação nas comunidades, como as comunidades, as periferias organizam suas redes digitais e combatem a desinformação. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a Mariane Del Rey, que é articuladora de comunicação e mobilização do Seja Democracia, coordenadora de comunicação do Instituto Maria e João Aleixo, o IMJA, do Rio de Janeiro. A sede eu tive a honra de conhecer, ou pelo menos eu fui lá na Maré e foi lá na sede, né? Obrigado, Mariane, por você estar aqui. E eu estou aqui também com o Carlos Gouveia, que é morador da Cabanagem, periferia de Belém, atualmente na coordenação ali do território ali do Comitê Seja Democracia. Obrigado também, Carlos, por você estar aqui com a gente. E sem muitas delongas, eu vou já entrar no tema quente aqui deste Tecnopolítica. É o seguinte: um boné com uma inscrição CPX foi dito aí nas redes digitais que significava cupincha. CPX seria o signo, o símbolo, melhor dizendo, do crime organizado. E, obviamente, isso tinha um interesse político nessas eleições que estão ocorrendo no Brasil, né? E queria dizer, depois um monte de gente começou a falar que quem usa essa expressão CPX é criminoso e que nas comunidades todo mundo sabe disso. E aí eu vou começar com isso. Mariane, isso é uma desinformação? O que é CPX aí para você que está na Maré? Primeiramente, é um prazer estar com vocês, prazer estar com o Carlos, prazer estar com você, Sérgio. Obrigada pelo convite. E dizer que é uma total desinformação, né? Total desinformação. CPX significa complexo, né? É uma expressão muito utilizada, é uma sigla muito utilizada. Inclusive, já foi utilizada diversas vezes pela própria força do Estado, que é a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para se referir aos complexos de favela. E é um conjunto de favelas, isso forma um complexo de favelas, claro. E a gente tem vários exemplos, né? O Lula esteve usando esse boné, né? O CPX, no Complexo do Alemão, mas no Rio a gente tem o Complexo do Alemão, a gente tem o Complexo da Maré, que é onde fica a sede do Instituto Maria e João Aleixo. A gente tem o Complexo do Chapadão, que é onde eu moro. A minha residência é no Complexo do Chapadão. A gente tem o Complexo da Mangueirinha, no município de Duque de Caxias. A gente tem o Complexo da Penha. Então, assim, é uma total desinformação. Isso foi um esquema, né, de quem promove esse tipo de fake news, que é um câncer hoje na sociedade. Eles pegaram essa sigla e, para dizer que é ligado ao crime organizado, ao narcotráfico, eles pegaram uma resolução de um julgamento, alguma coisa assim, do Rio Grande do Sul, para dizer que era cupincha, sendo que cupincha se escreve com CH, não se escreve com X. Mas ali, quem está divulgando isso não sabe muito bem a língua portuguesa. Desculpa. Não, é verdade. E sem contar que não seria uma gíria, né? Sim. Usada no Rio de Janeiro. Pois é, cupincha não é usado nem em São Paulo. Exatamente. Então, eles pegaram um trecho de uma resolução, de algum julgamento, alguma coisa assim, e pegaram essa palavra cupincha e cismaram de ligar a essa sigla, CPX, que na verdade significa complexo. Totalmente um absurdo. Mas é muito bom a gente fazer essa triangulação. Estou em São Paulo, você no Rio, Carlos no Pará, porque quem muitas vezes usa desinformação contra os segmentos que estão nas periferias, eles contam com essa coisa. Eles falam lá para Minas Gerais uma coisa que não sabe. Então, a gente vai querer divulgar isso para mostrar exatamente que, cara, é muito sujo o jogo de descontextualização, né?
Porque, pô, uma decisão lá do sei lá da onde, que pode ser que CPX em tal lugar seja outra coisa, mas no Rio de Janeiro é complexo. E, Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, nas periferias de Belém, ou na cabanagem, rola também muito forte desinformação. E por onde que rola? As pessoas usam o WhatsApp, as pessoas estão submetidas a esses disparos desinformativos. Como que você está vendo isso? Boa tarde, Mari, Sérgio, às vezes não estar aqui com vocês. Então, assim, eu acho que não só o WhatsApp, assim, eu acho que o próprio Facebook, ele virou, assim, uma rede de lixo na internet, né? Os compartilhamentos sem fontes, sem nada, assim, as pessoas vão compartilhando e vão contribuindo para que essa rede de desinformação e fake news elas se compartilhem. Isso que a gente traz, por exemplo, do CPX, é cômico, que, por exemplo, aqui na Cabanate, CPX ia virar uma sigla de algum time de futebol, né? Tem, assim, tem o Caverna Futebol Shop, tem as cachaceiras, aí core, então assim, CPX aqui provavelmente ia virar uma sigla de algum time de futebol de quebrada, né, que a gente ia se apropriar, que inclusive acabou saindo pela culatra, né, tipo, eles tentaram criminalizar a CPX, acabou que uma marca nacionalizada, inclusive aqui a gente foi falando e tudo mais, eu acho que a gente acaba se apropriando de forma positiva daquilo que eles tentam criminalizar. Olha só, Né? deixa eu te emendar isso que você está falando, Carlos, para Mariane. E depois eu quero te ouvir, continuar te ouvindo, mas eu queria saber o seguinte, Mariane, você acha que a gente está, de alguma forma, ganhando essa briga contra a desinformação nas comunidades, nas periferias? Olha, é uma pergunta muito difícil de É, responder se a gente está ganhando essa briga, né? Porque eu acho que a gente já vem lutando já há anos, né? Desde que a fake news ela se tornou um instrumento, uma ferramenta política, sim, né? Eu lembro que em governos passados essa prática não era feita em alguns anos atrás, acho que cerca de 5 a 10 anos atrás, né? A gente não tinha esse tipo de prática, né? A gente não tinha isso no meio político e desde veio crescendo isso não só no Brasil como em outras partes do mundo. E eu acredito que a partir de 2016, 2018 realmente se instaurou a fake news no Brasil, assim. E é muito complicado dizer isso, né? Se a gente está ganhando. Eu acho que é uma batalha interminável, a gente se mantém incansável no fronte dessa batalha, porque todo dia eles inventam uma nova, né? Então, assim, você tem todo um trabalho. Pois é todo um trabalho assim que aparece uma informação falsa, você tem todo um trabalho de desmistificá-la, de desmenti-la, mostrar que é uma inverdade, mostrar qual é o fato verdadeiro em cima. Dali já surgiu mais umas 10, assim. Então, eu, enquanto profissional de imprensa jornalista, eu te digo que é extremamente cansativo, mas a gente não desiste, né? Então, a gente continua nesse front. Eu acho que não tem desinformação melhor ou pior, não existe isso, não, mas, assim, as de nível nacional, eu acho que a gente tem a imprensa, eu tenho muitas críticas à imprensa enquanto profissional de comunicação, enquanto jornalista, sim, mas ela tem tido um papel fundamental no combate às fake news, né? Mas eu acho que as piores são nos territórios onde as informações não chegam, as informações verdadeiras não chegam. Então, assim, como o Carlos estava falando, nesse pequeno grupo de WhatsApp, num pequeno grupo no Facebook, ali vai se colocando um monte de fake news e é difícil você entrar nesses polos, né, para poder desmistificar, né, e desmentir todas essas fake news. você quer Então, ver um negócio, Mariana? Eu vou perguntar para o Carlos, aí depois o Carlos também fala que ele trouxe esse assunto. Carlos, aqui, aqui eu vendo um debate dos candidatos a presidente ontem na Band, né?
A gente está gravando na segunda-feira, né? Foi no domingo. E o seguinte, Carlos, o cara chegou, o atual presidente falou assim: eu alfabetizei as crianças com um aplicativo. Um aplicativo que pega a criança de 6 anos e alfabetiza e tal. Quer dizer, eu aqui em São Paulo nunca ouvi falar disso. Você conhece aí no Pará esse aplicativo milagroso que o atual presidente tem? Olha, eu queria até pegar um gancho para falar da Mari, né? Tipo, a Mari estava falando sobre a informação. É tão ruim, é tão cancerígeno que a gente, aqui na região amazônica, a gente voltou a ter casos de poliomielite depois da doença ser... Opa, foi mal. Faz mal, faz mal. Ter sido Voltar. erradicada. Volta com ela no cenário por conta das fake news, assim. Tipo, eu estava conversando com uma das meninas que acompanha, tá, com o nosso trabalho no Seja Democracia, que é enfermeira, ela estava dizendo que uma das piores consequências que está tendo fake news nos territórios é em relação à vacinação, né? Olha só. Que a vacina da Covid ela não funciona porque tem que ser tomada em mais de 2 doses, tem a de força, então, assim, à medida que tem que tomar a mesma vacina várias vezes é porque ela não funciona, ou então, quando as mulheres vão tomar a vacina contra o HPV, é porque estão induzindo a vida sexual, a entrada nativa da vida sexual, então, assim, tipo, isso é o que a gente está tendo aqui. E quando a gente fala de aplicativo, pô, a gente está falando da Amazônia, cara, a gente está falando de um território que boa parte dele não é coberto pela comunicação, né? Tem comunidades aqui que, para eu sair de Belém para Santarém, por exemplo, é mais caro do que eu ir para São Paulo. Né? E eu estou falando do meu mesmo estado. Olha só. Então, tem cidades aqui que a gente, para ir para Santarém, a gente paga mais caro do que para ir para São Paulo. Comunidade de Santarém, a gente leva mais de 24 horas de barco, né, incomunicável, para poder chegar nessa comunidade. Me diz aonde é que um aplicativo precisa de internet iria funcionar nessas comunidades, né? É uma coisa sem sentido que o atual presidente fala sobre isso, né? Se a gente não consegue alcançar os nossos, a gente está tendo cada vez mais retração em termos de saúde, de comunicação, acesso, né? E aí uma das coisas que a gente tem também, assim, a gente começava falando do CPX, que era uma outra conversa que a gente estava tendo, que a gente descobriu que a gente ia participar daqui e tudo mais, é que existe uma coisa forte que é no sentido penal das periferias, né, dos territórios periféricos, de favela e por aí vai, no sentido do crime. As pessoas elas colocam, e aí o atual presidente também traz, que a gente só tinha bandido no Complexo da Maré, e afeta a gente aqui também na cabanagem, que é muito comum, infelizmente, né? Tipo, a gente dizia, ó, eu sou da cabanagem, e aí uma pessoa de um outro bairro vem assim, levanta a mão, me rouba logo. Olha só. Que a cabanagem, ou aí que é onde a Mari mora só tem bandido, tá esquecendo que existe um monte de gente que acorda às 5 da manhã, passa o café, pega um ônibus lotado para poder ganhar no final e às vezes menos, né? Tem gente que aqui em Belém ainda ganha menos para o salário mínimo, que não há um reajuste real. Dizer que essa galera é bandida, né? Que é traficante, quando na verdade o traficante está nos grandes prédios, não aparece na favela. Ou seja, Carlos, você está dizendo que a desinformação faz parte de um contexto que é anterior à desinformação, né? Que é o do preconceito, que é o estigma, que é o racismo, muitas vezes, né? No caso. Eu acho... Mariane, você estava falando dessa coisa que, quando é nacional, você disse, a imprensa tem um papel forte de combater a desinformação. Mas o que, além dessa que o Carlos nos trouxe, essa desinformação vinculada à saúde, a fake news que faz as pessoas, vamos dizer assim, até morrerem, né, de Covid, acreditando na cloroquina, ou voltar doenças como ele relatou aí, que já estavam quase, ou
estavam sob controle, estipadas. O que mais que você acha que mais afeta as nossas comunidades, as periferias de desinformação? Agora pensando assim, que mais afeta, eu acho que esse tema da saúde é muito importante, eu acho que afeta bastante, é um tema muito caro para a gente, justamente pelo que você falou, né? A poliomielite está controlada há décadas e aí, de repente, a gente tem uma taxa muito alta de Infecção, né? de mães, de pais que não levaram seus filhos para vacinar. Isso é Tá. muito grave, né? A gente lembra que na década de 80, por ali, ainda tinham muitas crianças com paralisia, né? Se tornando deficientes por conta da poliomielite. Então, isso é muito grave, assim. É, Mas eu acho que essa criminalização, esse racismo, porque isso para mim é um racismo territorial, você associar pessoas que vivem em um determinado lugar à criminalidade. E eu acho que a desinformação ela prejudica justamente, né, no sentido da população também não saber sobre garantia de direitos, né? Sobre são muitas fake news absurdas, assim, muitas fake news absurdas. Eu estive com uma pessoa não faz muito tempo, e aí nós estávamos conversando sobre política e tal. E eu falei assim, mas pensa bem, né, pelo bem das suas filhas. Ela tem 2 filhas. E ela falou, não, mas é por isso que eu estou voltando na direita, porque vai se criar banheiro unissex. Então, assim, é o nível de desinformação. E é uma pessoa super humilde, uma pessoa da Baixada Fluminense, assim como eu, lá de Austin, então, assim, que não tem muito acesso à informação mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nossa, o pior é deixar as pessoas nessa nuvem de fumaça, sabe? Nessa nebulosidade de não saber qual é a verdade. Gente, aí eu falei para ela, eu falei, olha, o Brasil tem 522 anos, nunca se criou banheiro unissex nas escolas, assim. e não Então, vai criar. vai ser agora. Você acha que vai ser agora que Não tem vão dinheiro fazer? nem para botar material escolar, o cara vai Pois fazer é, banheiro unissex. Não, mas e outra, isso não é tarefa do presidente, né? Obrigado exatamente. por. Antes de passar para o Carlos, Mariane, escola estadual e municipal, que é a escola de criança, não é atribuição do governo federal. Então, o Lula não tem como dar uma ordem por cima das escolas do poder do governador, nem do prefeito. Aqui, olha só que loucura, aqui existe, na verdade, as esferas do governo, elas têm na Constituição competências definidas. Tem competência, por exemplo, legislar sobre crime, é só do governo federal, tudo bem. Mas, por exemplo, definir como que tem que ser a arquitetura de uma escola, se ela é período integral ou se ela não é, isso é uma atribuição de quem é o responsável pela escola. Ou é o prefeito ou é o governador. O presidente, ele tem escolas federais, ele tem universidades. Essa é outra coisa. Que, aliás, ele ataca, tira recursos e tal. Mas olha que loucura, né? É um conjunto de informações que são muito complexas, né? Porque o Estado brasileiro é muito grande, e aí eles aproveitam isso e espalham uma coisa que não tem o menor fundamento. E aí eu vou dizer um negócio, para a burguesia, que, aliás, inventa essa história, para a burguesada, não sei se vocês já viram banheiro de shopping. Tem o banheiro masculino, feminino e o chamado banheiro família. Porque eu já passei por isso. Eu estou com a minha filha, pequenininha, eu não quero levá-la num banheiro de homem. Aí eu vou no banheiro que é unissex, família. Exatamente, eu ia dizer isso. Não tem problema nenhum, queria deixar claro que eu não sou contra o banheiro Não, eu unissex. também não. Inclusive, os banheiros unissex, eles existem dentro das nossas casas. Quando a gente mora numa casa com banheiro só,
A gente Todas tem as banheiro pessoas unissex. que habitam, ou quando você recebe uma visita, vai usar aquele banheiro, então não tem problema nenhum. É só uma forma de manipular, né? Fazer as pessoas de massa Olha, de manobra por cara, conta de um banheiro e por conta, se é para o que sexo feminino loucura. ou para o sexo masculino, essa binaridade também, Não, mas sabe? eu acho que você me matou. Eu tenho banheiro unissex na minha casa. Agora eu estou perdido. Boa. Você... É E, isso, Carlos, assim. a última que você. Ah, fala, Mariane, fala, fala. Não, só ia dizer que, em vez de a gente estar conversando sobre políticas públicas, né, É, o quanto de investimento vai ser para a educação, vai ser para a saúde, vai ser para o mercado, para formar profissionais, o quanto a gente vai gerar emprego e renda, quanto a gente vai fortalecer o mercado de trabalho, as pessoas estão discutindo, né, como discutiram o kit gay, como discutiram uma madeira de pi, e agora as pessoas estão discutindo se o banheiro vai ser no sexo, se vai ser para menino, se vai ser para e menina. nunca. Então, assim. Não, hoje eu fiz um tweet, Carlos, que foi o seguinte, nessa linha. Porque aqui eu perguntei também assim, eu queria que vocês me apresentassem, eu mandei para vários, para o vice-presidente, que estava falando todo durão lá no Twitter, uns deputados aí, eu falei, do Centrão, né? Falei, olha, me mostre uma única criança de 6 anos ou 7 alfabetizada por esse aplicativo milagroso. Aí um desses caras que não sei se são pagos ou não, ou se é, sei lá, entrou e falou assim para mim: vamos trocar pela cartilha, como é que chama? Cartilha de gênero. Eu falei assim: olha, não, nós não vamos trocar, porque nem o aplicativo, nem a cartilha de gênero existem, ou se existem, não fazem o que vocês dizem que ele faz. Porque é um absurdo, né? Mas qual que é a última que você lembra aí que, ô Carlos, dessa desinformação que atrapalha o trabalho de organização da comunidade? É, Estou te que deu, ouvindo. que A deu uma travada. Não, que deu conexão. uma travada aqui para mim, assim, Para mim também. né? Que, inclusive, isso é um dos problemas que a gente tem aqui na Amazônia, né? Nós somos um dos poucos territórios ainda assistindo a conectividade. Estou esperando um aplicativo milagroso que vai alfabetizar minha sobrinha de 2 anos de idade, né? Uau! Tipo, que tá morrendo ali em Salvaterra, no Marajó, né? Que ainda tem isso, né? Por exemplo, ainda tem outro detalhe, estava dizendo, né? Tipo, essa coisa de trabalho e tudo mais, de regiões, chegar no Afuá, que é daqui do Pará, a gente tem que ir para o Amapá, para Macapá, para ir em Macapá, pegar um barco para chegar no Afuá. Assim. Então, assim, estou esperando uma coisa muito milagrosa para poder chegar no território que é do meu estado, mas eu tenho que viajar para outro estado para chegar, assim, né? E aí, como deu uma travada, se puder repetir, a gente eu Eu até repito. agradeço, assim, tipo, se eu entendi. Não, a Mariane estava dizendo, estava falando, trouxe uma questão que é essa dessa fake news dos banheiros unissexes, né? Aí eu perguntei assim: qual desses boatos ou dessa desinformação você lembra aí que mais afetou o trabalho de vocês aí na Amazônia? Cara, vacina sim, assim, o marco que a gente conseguiu mapear aqui é a vacinação, né? Que aí é muito difícil, cara, assim, tu viajar aqui pela região norte, pela região dos rios, que, assim, eu estava falando do Marajó, a minha sobrinha, ela mora na região de... O Marajó, para quem não conhece, é dividido em 2 regiões, a região de Campos, né, que aí são as cidades, que tem aquela coisa bonita dos búfalos e tudo mais, tem a região de Furos, que a Damares lá fez aquelas grotescas falas sobre o uso de calcinha, sobre lá a questão da exploração Nossa, sexual de crianças e adolescentes. Agora, esses dias, inclusive, assim, que é a região de Furos, que Imari, assim, tu vai passando de navio, balsa, as crianças vão com as suas canoas. E aí eu estou te dizendo porque eu vivenciei.
com as suas canoas, pedir roupa, comida, né, tipo, nos barcos que estão passando, né? Então, assim, e aí é uma questão de saúde, de salubridade, saúde, vacinação, assim, é preciso ter muitas campanhas. A gente está, se Belém já, se o Brasil reduzir o número de vacinação, nessas regiões eu não tenho dúvida que isso provavelmente mais afetou aqui na região norte. Ah, entendi. É aqui que tem índices, por exemplo, da questão do controle da malária, e aí eu tenho acompanhado, eu sou casado, né? E o meu marido, ele é de sistemas de informação, e ele tem desenvolvido um aplicativo para o controle do tratamento da malária, né? Junto com o Evandro Chagas, de pesquisa. Então, assim, eu tenho acompanhado de perto, então, assim, não tem. Eu acho que aqui, nos centros urbanos, é a questão da criminalidade, ismo, que tem crescido, e tomara que cresça mesmo cada vez mais, né? Mas, sobretudo, na Amazônia, se a gente for falar de Amazônia, a gente está falando de uma questão de saúde, né? E aí eu concordo muito com a Mari, o racismo estrutural, o racismo territorial, o racismo ambiental, né? E é muito isso, assim, acho que saúde e essa questão da vacinação é o que mais afeta assim, a nossa região, e é um trabalho que assim, é muito difícil para a gente, que aqui da Cabanagem, por exemplo, a Cabanagem, a gente é de um centro urbano de Belém, assim, de metro com a Ananideu, e aí eu descobri um dia desses, cara, que no meu bairro ainda existem famílias de capivaras, né? Sim. Aqui no centro urbano, assim, tipo, quem olha, que eu sou daqui da região, fiquei estupefato, assim, fiquei admirado de como é que ainda existe família de capivara no meu bairro, mano, né? E, tipo, são regiões que, assim, é uma ocupação urbana, né? E o trabalho, por exemplo, do tráfico, é um trabalho que, inclusive, é um trabalho, assim, latente, assim, eu e o Hélito Frazão, que é um parceiro, meu parceiro, assim, um amigaço, que também é do Comitê Seja Democracia, a gente foi fazer um trabalho de distribuição básicas, e essa galera ligada à direita literalmente seguiu a gente, né? Assim, tipo, se ninguém contasse, se a gente não tivesse vivido, contasse, a gente não ia acreditar. Mas seguiram a gente para saber o que a gente estava fazendo naquele território, né? Entendi. E a gente só estava distribuindo cesta básica no período de pandemia. Aí, cara, assim, mas acho que é isso. Acho que a penalização centros urbanos, essa questão do banheiro unissex, que aí é muito doido mesmo, né? Que é tipo, banheiro unissex a gente tem em casa, mas quando tu vai pro ambiente do capitalismo, que é o shopping center, tem um banheiro família, tem um banheiro para adolescente, masculino, feminino, mas na escola não pode ter banheiro família, né? Porque a Nas nossas Damares... casas não pode ter banheiro, né? A Damares não gosta. Enfim, mas né, assim, da Amazônia como um todo, eu acredito que a saúde ela é a mais afetada hoje em dia. Não, legal. Né? Agora E a saúde, Uhum. assim, e a saúde no sentido mais geral mesmo, né? A Damaris falou lá da questão das calcinhas, a gente tem que falar de saúde, de higiene menstrual, de vacinação, e tudo isso daí, né? Pobreza menstrual, desculpa. Na verdade, veja bem, existe toda uma questão de política de saúde que está proibida de ser realizada por causa desse governo completamente descabido e preconceituoso, né? Então, ele impede, por exemplo, que você garanta saúde básica para as mulheres, porque é um governo, na verdade, que cortou dinheiro até para creche, né? Eles cortaram o reajuste de creche, então se recebe uma merenda por alguns centavos hoje, não teve reajuste. Então é uma coisa bastante complicada, né? Mas eu acho que isso é um projeto. Tem gente que fala que é algo que foi um acerto de contas, eles queriam pôr dinheiro no Centrão, e aí eles deixaram de pôr, mas não é nada de maldade. Eu não trato isso como maldade. É que nem o racismo, não é maldade, é uma política, é uma estrutura de poder, né? Eu acho isso, eu acho que se você sabe que nem todos nós, né? Eu tenho
sei lá, você tem irmã, irmão, eu tenho filhas e filhos, né? Você você tem que garantir coisas básicas para um, para o outro. Eles têm diferenças e tem coisas que são semelhantes, né? Mas você cuida de todos. Eles não querem cuidar de todos. O Brasil é só da elite para eles, né? Então, por isso que eu queria saber o seguinte: é, o que, que vocês veem na frente, nos próximos anos, essa estruturação da comunicação nas comunidades, nas periferias? Vocês acreditam que isso vai ser fundamental para vocês começarem a mudar de baixo para cima essas estruturas de poder? Ou qual é o projeto que vocês têm de organização para as comunidades? É interessante sua pergunta, Sérgio, porque no Centro de Democracia a gente conversa e discute muito sobre isso, né? O Centro de Democracia é uma frente política de formação política do Instituto Maria João Aleixo, e hoje tem 7 polos espalhados pelo Brasil. O Pará, né, sob a direção do Carlos aí, é um dos polos, mas a gente está presente no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Paraíba, né, além do Pará, então são 7 polos. Dessa urgência de combater as fake news, né, e a gente fomentar um governo que realmente faça políticas públicas para as pessoas da periferia, né? Uhum. A gente formou os comitês Seja Democracia, são mais 60 comitês em 10 estados, e aí a gente ampliou um pouco mais. Olha só. Então, em 10 estados, e aí nós temos, dentro desses comitês, meio que 2 missões, né? Primeiro é falar sobre a cultura democrática nas periferias, né, com atuação nos territórios, e combater as fake news. A gente fez um exercício com cada representante de comitê para que eles mapeassem, e os correspondentes, né, cada comitê também tem um correspondente. O correspondente ele fica responsável por fazer os registros das ações, né, dessas ações sobre a disseminação da cultura democrática no território. Então, a gente faz registros de foto, vídeo, e mapear também as fake news que estão acontecendo naquele território. Então, a gente fez esse exercício, né, do mapeamento, eles trazerem o material e a gente fazer um outro material devolvendo para desmistificar. Então, só em 15 dias de atuação, a gente fez 23 fake news combatidas, desmistificadas, mapeadas e combatidas. Então, dá mais de uma fake news por dia, assim. E a gente não é... Eu costumo brincar que a gente é fato fake da periferia. Então, assim, a gente não é um conjunto de veículos de comunicação, como fizeram, né, o Globo, o UOL, a Band, tantos outros, Folha de São Paulo, tantos outros, que se uniram para combater as fake news. A gente faz com os nossos recursos mesmo. Então, assim, só para você ter uma noção, só durante 15 dias a gente tem uma média de mais de uma fake news por dia. Então, assim, é muito grave. E a nossa vontade é fazer com que esses fake news, que esses comitês permanentes, que eles funcionem e atuem nos territórios para além dos períodos eleitorais. Primeiro, porque a gente acredita que educação política, formação de base é o princípio para tudo. Claro. Né? Quem elege as pessoas é a periferia, é a massa. É quem trabalha todo dia, quem acorda cedo todo dia. Então, para essas pessoas que a gente quer falar e quer trabalhar e quer estar junto. Segundo, porque mesmo que essa ultradireita, essa extrema-direita, seja derrotada, ela vai ser deposta do poder, só que ela não vai embora, ela não vai desaparecer, ela vai continuar trabalhando aí para fomentar outros espaços de poder. A gente tem uma bancada eleita, né? Eles conseguiram eleger
vários representantes deles da extrema-direita, então não será, os próximos 4 anos não serão fáceis com essa bancada, então é um trabalho, como eu já falei no início, é um trabalho incansável, é um trabalho permanente, e é esse trabalho que a gente quer e a gente vai continuar. Então, respondendo a sua pergunta, acho que esse é o projeto, sabe? Muito legal. Fazer cada vez mais que a cultura democrática chegue nas periferias e junto com o combate a fake news. Ou seja, a gente tem que estruturar uma cultura democrática, porque senão essa extrema-direita, mesmo que perca o poder, ela vai continuar estruturando a sua ideologia, a sua desinformação. E, Carlos, claro, ela não vai desistir. não vai desistir. Ela não vai entregar de mão beijada. Não vai desaparecer. E no território, vou começar pelo Carlos, mas depois eu queria ouvir. No território onde vocês atuam, a extrema-direita tem os seus representantes também, Carlos? Acho que Belém, assim, por mais de 20 anos do governo do PSDB, né? Tipo, a gente completou o 4º centenário na mão do PSDB, assim, tipo, uma questão de saúde estruturada. A gente teve aí uma grande base, né? Tipo, ainda ligada à direita, à centro-direita. A gente tem uma dificuldade hoje, a gente tem uma prefeitura democrática, né? A gente tem aí uma base hoje com a gestão municipal, mas a gente tem uma base muito mais de oposição do que de situação, assim, acaba tendo essa questão de atritos, né? E olha que a leitura que a gente faz é que Belém ela foi o ensaio em 2020 para o que é a eleição do Lula hoje a nível nacional, né? Para quem acompanhou Belém, viu que o PSOL, o Edmilson, ele juntou no seu entorno uma série de partidos, leituras de conjuntura e tudo mais, do PDT, PSB, Solidariedade, para que a gente pudesse eleger a prefeitura, mas ainda assim a gente está com essas dificuldades. Assim. Cabanagem, por exemplo, que hoje tem 33 mil moradores, desde 2012 tem um representante no parlamento, né? Tem um representante no parlamento. A gente tinha um que era ligado ao PSOL e não conseguiu se manter, porque não adianta ser só ligado ao partido, tem uma relação com o território. Tem uma coisa que, para mim, é muito forte, é como é que tu te relaciona com a periferia, mesmo nos espaços que tu ocupa. Porque é muito fácil tu chegar num espaço de poder e dizer que mas qual é o teu território de identidade? Né? Com quem tu te relaciona? Isso é muito importante para as comunidades, para que as comunidades possam se afirmar. Ó, a gente reconhece essa figura enquanto uma moradora, alguém que traz... Essa não tem essa relação, não tinha essa relação, e perdeu espaço para alguém que tinha essa relação, né? Tem essa relação com o território, mas que é alguém ligado à direita. Né? Que é alguém ligado à direita, que inclusive está sofrendo um processo contra um processo por conta de fraude na cota de gênero, né? Eu juro que eu acho que eu abaixo né? Tá sofrendo esse processo de cota de gênero. E assim, e aí como eu queria emendar, por exemplo, que eu acho que esse trabalho é um trabalho de combater as fake news e tudo mais, é um trabalho que precisa ir daqui da base, mas precisa vir de cima ao mesmo tempo, né? Então assim, na medida que a gente se encontra, porque eu concordo muito com isso, quem é que elege as pessoas? São as periferias, é onde está a maior parte das pessoas, né? O MDB fez para mais, acho que fez 13 deputados federais recentemente. Aqui no estado, aqui o bairro da Cabanagem, acho que a cada 2 casas tinha uma bandeira de alguém ligado ao MDB, né? O Helder Barbalho, ele foi reeleito com mais de 70%. Assim, só que ele tem um trabalho que foi acertado, né? Qual é o trabalho? É o trabalho das usinas da paz, que elas se localizam nos territórios que anteriormente, no governo do PSDB, eram considerados territórios de zona vermelha, eu não gosto desse termo, mas são considerados assim, que traz um reconhecimento diferente para os territórios periféricos, né? Para a Cabanagem, para o Jurunas, para o Bengui,
um arco de comunidades periféricas. E aí, esse nosso trabalho, por exemplo, fazer, e é um trabalho que a gente tem que fazer junto, não é só o Comitê Seja a Democracia ou só o Instituto Manejo Aleixo, não, mas é fazer com os coletivos e organizações de moradores e moradores que já atuam por aqui, né? Os territórios, a gente já tem muita gente organizada, né? E aí, às vezes, a gente ignora isso também, que os grupos de futebol, os grupos de amigos que se encontram para sair e tudo mais, eles são grupos organizados e que eles têm potências, né? E foi assim que a gente conseguiu, por exemplo, com o Comitê Seja a Democracia, aqui na Cabanagem, que às vezes eu digo para o pessoal, que às vezes eu me confundo, eu sou um polo, o que é que eu sou? Eu não sei, eu fico meio confuso. Mas, a partir das experiências, das potências que a gente tem, a gente conseguiu fazer isso. O que é que a gente conseguiu estruturar? A gente tem uma clínica jurídica, né? Tipo, a criminalização dentro da questão da penalidade, a gente tem 3 advogados hoje que querem somo com o comitê orientando pessoas, que às vezes, por exemplo, briga de família, né? Briga de família, as coisas podem ser resolvidas muito facilmente, as pessoas não sabem para onde recorrer. A questão da criminalidade, as pessoas confundem a questão do uso recreativo da cannabis com a questão do porte, do tráfico e tudo mais. Então, assim, e criminaliza o preto, porque é o preto que está aqui no território. Né? Claro. Então, a gente tem os advogados que vieram somar, diz, não é bem assim. A gente tem hoje um projeto de ludoteca porque a gente não tem crianças com direito à infância, cara. Né? Olha só. Porque as ruas não são, para os pais, não são locais seguros de encontro e tudo mais, então a gente criou um projeto de ludoteca junto com mães, né? Tipo, uma das mães é a minha mãe, que é pedagoga, e só as crianças. E aí um projeto de biblioteca comunitária que a gente traz de outras experiências e tudo mais. Isso tudo a partir de um pequeno grupo, né? Que foi se enraizando. Hoje a gente consegue dialogar com outros territórios. A gente não está em outros territórios, mas consegue dialogar já com outros territórios, né? E aí é um trabalho que a gente começou em agosto, né? E assim, é um trabalho que a gente já conseguiu dar muito cal, né? A gente já começa a delegar, a gente já consegue conversar com a universidade. Inclusive, era uma outra crítica que a gente tinha, é que os espaços acadêmicos querem falar de periferias, mas não sair do seu entorno, né? Sim. Aqui a gente tem a PA e a UEPA, por exemplo, elas querem falar de periferias, mas falam apenas de 2 bairros. Ei, a gente é da Cabanagem, a gente é do lado oposto da cidade, vocês não estão falando da gente. Entendi. Né? É que é longe. E aí, a gente... É tipo isso, né? Não cabe no cronograma do professor, da professora, um horário para vir a Cabanagem, né? Então, e é muito isso, assim. Então, acaba sendo, se enraiza por aqui, mas a gente está dizendo, mas só a gente não basta. Vocês que estão na estrutura, estão no parlamento, estão na universidade, precisam somar com a gentezinho, né? Só entre a gente. A gente quer conversar com vocês também e não dá só para vocês falarem pela gente. Porque se vocês só falarem pela gente, vocês vão falar muita abobrinha também, né? Vocês Mas isso eu acho muito forte. Tudo... Carlos, isso eu acho muito forte. Atualmente, isso que vocês estão relatando nesse projeto Seja Democracia, eu estou vendo de outros grupos aqui em São Paulo, por exemplo, e as pessoas querem se organizar, mas querem os seus direitos a também ter a direção, a coordenação, né, a definição de tendências, né? Elas querem ser protagonistas também, elas estão querendo falar em seu próprio nome, né? Isso eu acho muito importante. E por isso que eu vejo uma dificuldade, né, de grupos de classe média aceitarem, né, por exemplo, que venha uma pessoa das comunidades originárias, ou negros, ou mulheres, cada vez mais ocupando espaço, eles sentem o chão tremer, mas eles não conseguem ver que se a gente pode ter algum futuro, essa nossa sociedade se organizar melhor e se as pessoas tiverem direitos, né? Diversidade, né? Então, eu acho que muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, e eu queria
saber o seguinte, vocês, qual a principal forma que vocês se comunicam com as pessoas no território? Vocês mantêm articulações toda semana, todo mês? Como que vocês se articulam com essas pessoas? Bom, no Rio, assim, não só no Rio, vou explicar melhor. Dos polos, a gente faz o curso de formação política que dura 6 meses, né? Para além disso, a gente também tem o mapa de formação política, que é um mapa interativo, onde a pessoa, quando ela acessa esse mapa, ela mesma pode fazer as aulas, né? São videoaulas, estão disponíveis no nosso canal no YouTube, e aí ela vai ditando meio que o tempo dela. Ela ouve, ela faz uma aula hoje, ou pode fazer tudo de uma vez, ou enfim, ela se organiza. E a partir dessa formação, a gente começou a estabelecer núcleos, que eram pessoas que eram lideranças comunitárias ou não, mas meio que nasceram, viu ali uma oportunidade de nascer uma liderança comunitária, e a gente foi formando os núcleos. Hoje são mais de 96 núcleos pelo Brasil, e não tem nada a ver com os comitês são uma coisa à parte. São 96 núcleos, e os núcleos eles fazem a incidência no território. E aí são ações, oficinas, workshops, seminários, enfim, uma infinidade de ações lutas assim. também. Lutas por direitos. Exatamente, aí depende de cada lugar. Não, exatamente. Eu acho que eles organizam a luta do senso comum, né, sobre garantia de direito, e as peculiaridades do seu território, porque eles sabem melhor do que ninguém o que está rolando ali, o que está acontecendo, o que está precisando. Então, é um trabalho de muita escuta também, de ouvir essas pessoas que moram ali, não só... É uma interação, né? As pessoas dos núcleos e agora dos comitês, que ouvem as pessoas, os moradores que estão fora de Seja Democracia, mas são moradores do território, e trazem as suas impressões, quais são as suas maiores necessidades. E o que a gente usa de instrumento é o dia a dia mesmo. A gente, por exemplo, nos comitês, a gente teve intervenção com megafone na rua, inclusive em São Paulo, até um jogo de futebol, que era Democracia em Jogo, ao nome do comitê, e aí o proponente do comitê fez um torneio de futebol para falar sobre democracia. Então, toda vez que tinha um torneio, no final tinha uma resenha onde falava sobre a importância do voto, o voto consciente, como que a gente consegue políticas públicas, quem são os nossos representantes, qual é a função de cada um, o papel de cada um. Então, assim, é muito variado, muito variado. Então, eu acho que é isso, é o contato com as pessoas, é assim que a gente se comunica com as pessoas do território, e agregando cada vez mais essas pessoas e as ideias e as necessidades que elas trazem para a gente realmente ter democracia, né? Fortalecer a democracia nesse país. A democracia precisa de organização, né? A gente está chegando a 50 minutos, Carlos. Dá a sua palavrinha final, aí eu passo para a Mariane rapidinho, porque senão os meus editores aqui ficam... Não, assim, eu queria comentar, né, porque, por exemplo, é muito real, porque aqui na Cabanagem, a turma que está no Comitê Seja Democracia foi muito disso. A Mari, inclusive, me ligou: Carlos, como é que está tendo um curso de inglês aí, não sei o quê. Não, é porque as pessoas que estão no Comitê Seja Democracia, a gente fez a seguinte coisa: o que é aquilo que tu quer desenvolver, mas que a gente possa dialogar com as fake news, possa combater as fake news a partir daquilo que quer desenvolver. Então, as pessoas querem aprender, né? As pessoas buscam muito legal. A qualificação, a formação, na perspectiva de um futuro mais digno, né? Melhor e tudo mais. Então, assim, a Inaê, ela é formada em inglês, assim, então ela quis contribuir a partir daquela experiência, aquela expertise que ela tinha e tudo mais. E aí, a gente tem agora, ainda não saiu o card, mas vocês estão sabendo em primeira mão, a gente vai fazer o Coquetel Rosa, que é para discutir o Outubro Rosa, né?
A minha mãe, tipo, isso é muito pessoal também, porque a minha mãe tá com câncer de mama, então, assim, vieram com a ideia, tipo, ó, vamos fazer uma coisa sobre o Outubro Rosa e tudo mais, mas o que a gente vai fazer? Uma palestra chata? Não, vamos fazer um coquetel, vamos chamar as mulheres, e foi a ideia das mulheres, inclusive, né, tipo, da Michelle, que chegou no Dia das Crianças com a gente, né, tipo, a gente fez um cinema na Quebrada, fez um podcast de um videocast, né, a gente Sim. tá com podcast também, de brinquedos antigos, que também atua na periferia aqui de Belém, no bairro do Satélite. Enfim, então, assim, é fazer com que essas pessoas realizem ações junto com a gente a partir daquilo que elas conseguem fazer, né? Não é sobrecarregar as pessoas, é fazer com que elas façam no tempo delas. A gente aqui na Cabanagem, a partir do Seja Democracia, estruturou um espaço, que ele é um espaço de encontro, um espaço de união, e tem pessoas que elas já vinham acompanhando os nossos trabalhos, que não necessariamente elas estão no comitê, mas hoje elas estão em rede com a gente. Elas estão acompanhando, elas divulgam os nossos trabalhos para os outros bairros, nos outros territórios. Tanto é que hoje a gente consegue não intervir territorialmente em outros bairros, mas consegue, por exemplo, ter uma mínima estrutura para que um grupo do Tapanã, que é um outro bairro, possa desenvolver uma atividade e dizer assim, olha, o Seja Democracia são os nossos parceiros. No Tapanã, no Curuçambá, já é em Ananindeua também, já estão desenvolvendo, já estão chamando a gente. Amanhã, por exemplo, eu estou aqui hoje, mas amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar com a Unipop, que é uma ONG que atua em outros bairros, que chamou a gente para uma conversa, que quer vir atuar na Cabanagem, mas que está reconhecendo o nosso trabalho, né? Tem grupos, por exemplo, que eu falava do Caverna, que era um grupo que já existia e que está discutindo com a gente a questão do futebol. Falava da UFPA, né, que tem a professora Josilene, que tem um projeto de futebol ligado à Secretaria Nacional de Futebol, também futebol e democracia, num período que também é um período de Copa do Mundo, né? Então, como é que a gente faz essas intervenções, seja a democracia, esses trabalhos? É um trabalho de múltiplas faces. Né? Muito bom, muito bom. Vou passar. É um trabalho de diversidade, mas é um trabalho que também tem como característica a transversalidade a partir das potências das pessoas. E acho que é isso, é das pessoas das periferias. Muito legal, Carlos. Mariane, sua palavra final aqui para gente. Meu Deus, eu agradecer, eu acho, né? Sérgio, você é um parceiro, um amigo, um querido. Obrigada pelo espaço. Carlos, estamos sempre... Vamos continuar tocando esse trabalho e continuar combatendo a fake news, continuar fortalecendo a democracia e agradecer pelo espaço. Muito obrigada. Cara, eu que agradeço a presença aí de você, Mariane, e do Carlos, porque é muito importante a gente mostrar efetivamente que a nossa sociedade só vai melhorar se a gente estiver organizados. Então, vocês são um exemplo para nós aqui e chamo a todas e todos aqui, dá um clique no nosso episódio, dá um joinha, siga o podcast Tecnopolítica e fique ligado no próximo episódio. Tchau aí, pessoal. Tchau. Tchau.